Matusalém viveu 969 anos, o homem mais velho que já existiu. Então, por que o pai dele desapareceu aos 365? Os textos antigos contam que Enoque não morreu. Ele foi levado e que, antes de sumir, deixou no nome do próprio filho um aviso para o mundo inteiro. Porque enquanto Matusalém respirasse, o fim do mundo ficava do lado de fora da porta. Hoje eu vou te mostrar como a vida mais longa da história foi, na verdade, o último prazo que a humanidade teve. Pergaminhos antigos. Para entender Matusalém, é preciso recuar uma geração, até o pai dele, um homem que vivia entre os outros, mas que nunca pareceu pertencer a eles. Enoque. Os textos dizem que ele andou com Deus e que um dia, simplesmente, já não estava, porque Deus o tomou, sem morte, sem sepultura, sem um corpo para chorar. Imagine o que é isso para quem fica. Um homem que não morre, desaparece e que antes de partir faz algo que ninguém entende na hora. Ele olha para o filho recém-nascido e lhe dá um nome estranho. Na tradição, o nome Matusalém é lido a partir de duas raízes do hebraico antigo: a morte e o ato de enviar. Quando ele morrer, isto será enviado. Enviado o quê? Enoque não explicou. Ele sumiu e deixou o filho carregando no próprio nome uma contagem regressiva que ninguém ainda sabia ler. E que mundo era aquele em que um menino nascia com séculos pela frente? Porque aquele não era o nosso mundo. Os textos contam vidas medidas em séculos, 800, 900 anos. Homens que viam impérios inteiros nascer e ruir sem nunca envelhecer por completo. Era a era dos chamados homens de renome. E segundo as tradições mais antigas, de criaturas que não deveriam estar ali. Um mundo grande demais, que parecia ter esquecido como acabar. Até que uma frase é cravada nos textos: o meu espírito não disputará para sempre com o homem. Os seus dias serão 120 anos. O relógio daquele mundo acabava de ganhar um limite. Matusalém atravessou essa era, uma era em que criaturas que hoje chamamos de lenda, como o Leviatã das profundezas, ainda eram tratadas como reais. Era genética? Era um mundo mais jovem? Ou era algo de fora deste mundo? Os textos não respondem, mas deixam um rastro, e o rastro tem um nome: Matusalém. Os anos passavam por Matusalém como passam por uma montanha. Ele via nascer, ele via morrer, e ele continuava. Mas há um preço em ser o ponteiro que nunca para. Matusalém enterrou os amigos da juventude, que viraram pó enquanto as mãos dele ainda tinham força. Enterrou filhos, enterrou os filhos dos seus filhos. Enterrou rostos que ele mesmo havia embalado recém-nascidos. Pensa no que é isso. Viver tanto que a tua própria língua se transforma na tua boca. Que as canções que tua mãe cantava, ninguém mais conhece. Que você atravessa uma terra cheia de gente e é o único que ainda se lembra de como o mundo começou. Os outros viviam séculos, mas tinham companheiros de jornada. Matusalém sobreviveu à própria geração. E a seguinte depois dessa. Ele não foi apenas o homem mais velho que já existiu. Foi, talvez, o mais sozinho. E havia uma coisa que só ele ainda carregava: a lembrança do pai. Matusalém era o último homem vivo que tinha olhado nos olhos de Enoque. O último que sabia, de verdade, o peso daquele nome que levava consigo. Todos os outros tinham só a história. Matusalém tinha a saudade. Aos 187 anos, nasceu-lhe um filho.
Lameque. E a linha que levaria ao fim seguiu se desenrolando, em silêncio. E então, quando Matusalém já era um ancião de séculos, chegou um neto. Um menino cuja aparência, dizem as tradições, era tão incomum que o próprio pai duvidou que fosse humano. Esse menino se chamava Noé. E a história desse nascimento e do que Matusalém foi perguntar ao pai desaparecido é outra que já contamos aqui no canal. Matusalém viveu o bastante para ver esse neto crescer e para vê-lo fazer o que o mundo inteiro chamou de loucura: erguer um barco do tamanho de uma montanha em terra seca para um dilúvio em que ninguém acreditava. Imagine o velho, a última testemunha viva de um mundo que mais ninguém lembrava, vendo o neto pregar, tábua por tábua, uma profecia. E talvez seja por isso que ele suportou tudo aquilo sem uma palavra de protesto, porque Matusalém já tinha visto o mundo acabar antes. Aos poucos, no enterro de cada vez, a água só faria de uma vez o que o tempo vinha fazendo com ele, devagar, havia séculos. Porque aqui está o que poucos percebem. Enquanto Matusalém respirasse, o dilúvio não podia começar. A vida mais longa da história nunca foi um prêmio, era um prazo. Cada ano a mais dele era um ano a mais que o mundo ganhava para se arrepender. E o mundo não se arrependeu. O relógio seguiu correndo, até o dia em que o ponteiro mais longo da história, enfim, parou. Os textos guardam os números, e quando você os soma, o arrepio é inevitável. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Lameque tinha 182 quando gerou Noé. E Noé tinha 600 anos quando as águas vieram. 187, mais 182, mais 600, 969. A idade exata em que Matusalém morreu. Não um ano antes, não um ano depois. Os cálculos das genealogias hebraicas apontam todos para o mesmo lugar. No ano em que Matusalém deu o último suspiro, o dilúvio começou. O nome se cumpriu. Quando ele morrer, e ele morreu, isto virá. E veio. Mas a tradição ainda guarda um último detalhe, e é o mais perturbador de todos, que entre a morte do velho e a primeira gota houve 7 dias. 7 dias de silêncio. Imagine esses 7 dias. O homem mais velho da história acabou de ser enterrado. E o mundo segue como sempre. Os mercados abertos, as festas, o barulho de sempre. Ninguém percebe que o relógio chegou ao fim. Só uma família, trancada dentro de um barco de madeira, esperando e contando. E então, no 7º dia, a primeira gota tocou a terra. Depois, a segunda. E depois o céu inteiro se rompeu de uma vez. O homem-relógio parou. E o relógio do mundo parou junto com ele. A paciência tinha um limite. E o limite tinha um nome. O homem que mais viveu, não viveu para si. Ele foi o último fôlego de um mundo que não quis ouvir. A ponte de carne entre o pai que venceu a morte e o neto que sobreviveu ao fim. Será que Matusalém sabia que a própria vida era o cronômetro do mundo? E como deve ter sido para Noé ver o avô envelhecer, sabendo o que viria depois? Se você quer ver o que aconteceu com o pai dele, o único homem que a morte não levou, ou com o neto que atravessou o fim, as duas histórias já estão aqui no canal. Inscreve-se nos pergaminhos antigos, porque a próxima já começou. Pergaminhos antigos, sem dogma, sem julgamento, só o que os textos antigos ousaram contar.